Marcelo vai se apresentar. Marcelo é colega nosso, ele trabalha no CETIC do Rio de Janeiro, que é a maior escola têxtil e da moda do Brasil e possivelmente uma das maiores do mundo. E eu tenho o prazer de chamar Marcelo para vir aqui fazer a apresentação dele. Ok, gente? Obrigado. Obrigado. Gente, boa tarde. Boa tarde não, bom dia. É que eu fico um pouco confuso quando eu viajo, eu não durmo direito, é tarde, noite, eu não sei direito. Bom, gente, é o seguinte, é um prazer estar aqui. Nós do Senai CETIC sempre temos um grande prazer de estar onde a moda está sendo discutida, onde o setor está sendo pensado, onde a gente está trabalhando para o desenvolvimento dessa cadeia de valor têxtil de confecção no Brasil, mas sempre olhando para o mundo, sempre olhando num posicionamento interessante para essa cadeia. O que eu vou trazer aqui hoje para vocês, O que eu vou trazer aqui hoje para vocês é algo que saiu do forno recentemente. Eu acho que, às vezes, a discussão pode ficar um pouco mais profunda, um pouco mais pesada em termos de dados. É muito difícil passar todas as informações sobre o novo contexto de trabalho, futuro, né, do contexto de trabalho da moda, do design de moda e também de perfil profissional, de currículo. Mas eu acho que é um tema importantíssimo para o Centro Moda, para o Moda Lab, para o que a gente está fazendo aqui, né, no Espírito Santo de movimento. Afinal de contas, quando você fala de um Moda Lab, você já está falando de uma estrutura que tem a ver com esse futuro do setor, com o futuro da moda. E, portanto, se tem a ver com esse futuro, a gente tem que pensar que profissionais vão trabalhar nesse novo contexto. Quais serão os profissionais do futuro próximo, né, da moda brasileira. E é esse trabalho que eu vou apresentar aqui hoje para vocês. Eu dei como título um novo perfil profissional para um novo contexto de trabalho e eu vou explicar para vocês um pouco o porquê disso. Bom, tudo começou, nós no Senai CETIC temos um tipo de forma de trabalhar, que tudo começa a partir de estudos prospectivos e técnicos sobre o setor industrial no qual a gente atua. No caso, o setor têxtil de confecção. Esses estudos prospectivos começaram no ano de 2014. Peraí, ele está passando automaticamente, é isso? Ele começou no ano de 2014 e terminaram no ano de 2016, onde a gente publicou um livro, até de um pesquisador nosso lá, chamado Flávio Bruno, ele deve ter estado aqui já com vocês, sobre a quarta revolução industrial no setor têxtil de confecção, a visão de futuro 2030, que é como que o setor está se pensando até 2030. E a gente faz estudos prospectivos para quê? Primeiro, para identificar rumos e orientação para os nossos projetos, né, para os nossos negócios, para dar direcionamento para empresas também do setor, ou seja, a gente não pensa só para o CETIC internamente para o Senai, a gente pensa em como difundir esse conhecimento para levar isso para o estado da arte do campo e conseguir levar informações, portanto, para empresas do setor também. E o que é muito importante é que a gente tenha a chancela de comitês formados por empresários, por pessoas do setor, que vão olhar para aquela realidade e ver como eu me posiciono frente a isso, como que a minha empresa, a minha realidade hoje, pode chegar a acompanhar essa realidade que está se anunciando. Porque não adianta você apontar um futuro e não trilhar o caminho, não asfaltar o caminho, não pavimentar o caminho para que a gente consiga chegar até lá. Então, os estudos prospectivos tinham essa função, basicamente. Aqui eu não vou me alongar, mas isso daqui é mais ou menos um histórico do contexto do setor têxtil de confecção nas últimas décadas, e que a gente pode entender as mudanças profundas que ocorreram e que impactaram positivo e negativamente o setor. A gente tinha primeiro um estágio, né? Eu coloquei em estágios para a gente entender mudanças importantes. Um estágio onde existia um acordo multifibras, que era basicamente um acordo protecionista, que protegia os grandes centros produtores do mundo, né? As suas produções, o seu consumo, e quando você protege, você consegue manter um certo poder ali. Quando esse acordo acabou, o que aconteceu? A gente teve uma corrida no mundo para lugares de baixo custo de mão de obra.
Foi assim que a Ásia, a China principalmente, se transformou na indústria do mundo. Ou seja, ela passou a produzir para o mundo todo porque ela tinha um baixíssimo custo de mão de obra. Um país como aquele, com um volume enorme de pessoas trabalhando loucamente, impossível de concorrer com a nossa realidade, né, em termos de custos, para da gente concorrer, né, com a realidade dele, em termos de custos produtivos, etc. Então você teve essa abertura com o fim das cotas e, acompanhado a isso, um movimento que é muito do consumidor e que vocês já devem ter ouvido falar muito, em fast fashion. Vocês já ouviram falar muito em fast fashion. Que é o quê? Essa necessidade do consumidor, agora conectado via internet, agora tendo informações diversas, de empresas diversas, de produtos diversos, querendo novidade mais rapidamente. E para ter novidade mais rapidamente, só com um tipo de produção, né, como a China conseguiu desenvolver, rápido, ágil e, apesar de no outro lado do mundo, muito mais barato para se produzir, para se comprar quando chegava aqui o produto. Então você tinha esses movimentos acontecendo, mas ao mesmo tempo, mais recentemente, o fim dessa lógica dos países de baixo custo de mão de obra, ou pelo menos um anúncio de um fim, porque várias outras questões começaram a ser colocadas em pauta. Os custos produtivos aumentaram muito. Há todos os problemas relacionados a questões sociais e ambientais derivadas desse tipo de lógica, né, de trabalho e de consumo. Então, com isso, está havendo um investimento em tecnologia, um investimento em ciência, para que você trague de volta para os países, para os grandes países produtores, né, para os centros produtivos, a sua produção. Então, você houve um momento de desindustrialização, que é aquele momento inicial ali, quando houve o fim das cotas, todo mundo correu para uma indústria do mundo, e aí os países produtivos se desindustrializaram, e agora está havendo um momento de reindustrialização os grandes países. Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, estão todos investindo em tecnologias, né, pensando nessa relocalização da sua produção, ou seja, a produção voltar a ser local. E aí a gente tem o horizonte, que é um tipo de estrutura produtiva, que a gente chamou ali de confecção 4.0, que vai permitir que isso aconteça localmente e amparado em todos esses valores da agilidade, da novidade, do desejo do consumidor mais próximo de ter, né, uma moda para ele naquele momento, instantâneo, mais personalizada, mais individualizada. Então, é nesse cenário aqui, dessa confecção 4.0, que a gente vai tratar. O nosso trabalho, basicamente, primeiramente, começa com uma análise de contexto. Na sequência, a gente apresentar esse contexto para um grupo de empresários. A gente montou, junto com a BIT, um Comitê Superior Têxtil de Confecção, com mais de 160 pessoas, entre representantes de empresas, sindicatos, academia, um conjunto de pessoas do Brasil que estavam com interesse de colaborar com isso, e a gente, então, definiu com eles ênfases estratégicas para o setor a partir desses estudos prospectivos. Dessas ênfases estratégicas, a gente faz estudos na área de economia, de sociologia industrial, de organização e trabalho, de um conjunto de fatores para pensar essa realidade. A gente valida todos esses estudos com os comitês de especialistas e a gente chega a algumas conclusões sobre onde a gente deve investir e enfatizar o nosso negócio daqui para frente. E fazemos esse tipo de trabalho de divulgação para levar essa informação ao domínio do campo e, então, começar a desenvolver produtos, serviços, as empresas se alinharem com essa realidade. E, então, eu tenho aqui para mostrar para vocês algumas coisas que foram definidas nesse trabalho. Primeiro, 4 ênfases estratégicas para o setor têxtil de confecção, considerando esse futuro. Uma delas, os materiais.
Ou seja, a gente pensar em novos materiais, materiais funcionais, materiais que vão cada vez mais fazer com que a nossa roupa ocupe um papel muito mais do que cobrir o corpo ou ser bonita. Ele pode ser cada vez mais funcional para as necessidades que os diferentes indivíduos e consumidores possuem no seu dia a dia. Então, esse é um tópico importante como ênfase de futuro. Outro tópico importante, o design. Ou seja, o design ele pensa tanto como melhorar o material para torná-lo funcional, como usar esse material melhor num projeto de produto dele. E aí esse design, que é o que a gente vai tratar aqui hoje, ele tem uma nova formação ou novas competências exigidas para ele ser esse profissional do futuro. A gente tem, além disso, a confecção, o processo de confecção também, onde toda uma série de tecnologias estão impactando esse processo e que vai transformá-lo em outra coisa daqui para frente. A gente até diz, nós somos classificados, o setor têxtil de confecção, aqui tem empresas, não tem? Pessoas de empresas. Nós somos classificados como um setor de baixa intensidade tecnológica e intensivo em mão de obra. É possível que, dependendo do tempo de difusão dessas tecnologias na indústria têxtil de confecção nacional, e internacional, claro, que esse setor mude de classificação e passe a ser um setor com alta intensidade tecnológica e aí uma redução significativa do tipo e do número de mão de obra que está ali empregado. Isso é uma outra questão que a gente pode falar também sobre essa discussão sobre a extinção de postos de trabalho, né? Como que esse futuro que se anuncia vai mostrar uma reconfiguração das formações, das carreiras e dos postos de trabalho, de modo que muitos trabalhos deixarão de existir e outros serão criados. E é disso que a gente está falando aqui. Quando a gente reformula um currículo de design de moda, a gente está falando assim, não, peraí, se o mundo está mudando, se o contexto de trabalho está mudando, ou esse profissional muda, ou ele deixa de existir como ele é. E essa é a nossa necessidade, né? E por que é importante falar isso? Eu tive recentemente com o Bruno Ottoni, não sei se vocês já ouviram falar esse nome, é um pesquisador da FGV, do Rio de Janeiro. E ele está fazendo uma pesquisa que ele pegou... Vocês conhecem a CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupações? Então, ele pegou códigos europeus, ele traduziu para um código americano e depois ele traduziu para o brasileiro para tentar fazer uma estimativa, a partir de estudos feitos no exterior, de qual o percentual de cargos, de ocupações no nosso CBO que poderiam ser extintos em breve. Ele chegou ao número de 61%. Ou seja, 61% das ocupações que a gente tem hoje no nosso Código Brasileiro de Ocupações, considerando essas traduções que ele fez e as metodologias que esses estudos internacionais fizeram, ele chega à conclusão que pode chegar a mais de 60% o percentual de ocupações que serão extintas. Então, é muito importante a gente ter essa reflexão de pensar como que esse profissional que hoje está formado vai se atualizar, vai se aperfeiçoar, como que está se formando tem que ter um novo currículo para que se encaminhe. Além dessa questão da confecção, tem também os novos canais, ou seja, todo mundo está na mão com o celular. A Clara hoje estava me mostrando agora que vocês atingiram 500 seguidores no Instagram, ou seja, é um tipo de contato, de comunicação com o outro, com as empresas, com os produtos, com os serviços, que é totalmente novo e que eu diria que o nosso setor ainda tem muito a aprender, a aproveitar essa possibilidade e a modificar a sua forma de produzir, de comercializar a partir desses canais. Então, essas foram as ênfases estratégicas designadas por esses comitês, mas não foi só pelo comitê. Por que ocorreu essas ênfases? Porque se vocês virem aqui, uma lista de tecnologias UBIOS. O que quer dizer isso? São tecnologias que estão impactando todos os setores industriais. Eu acho que não é novidade para ninguém quando vocês leem o que está escrito ali. Por exemplo, automação e robótica.
modelagem e simulação, sensores e atuadores, tecnologia da informação e da comunicação, biotecnologia, computação em nuvem, internet móvel, antropometria mais focado aqui no setor têxtil de confecção, que é a questão da modelagem, dos dados antropométricos dos corpos das pessoas. Vocês já devem ter visto scanners, que escaneiam os corpos para poder você fazer uma modelagem naquela medida. Não é novidade para ninguém que essas tecnologias estão impactando todos os setores industriais. Mas aí vocês falam, mas isso já está no setor têxtil de confecção? As nossas confecções ainda estão lá no... Tem gente que fala isso, né? Eu acho errado essa classificação. A nossa confecção está lá no 2.0, no 1.0. Primeiro que 4.0 é a classificação das revoluções industriais. Você está dizendo o seguinte, que ao longo da história, algumas questões importantes foram inseridas no processo produtivo, como a energia, como a computação, etc. E isso mudou, fez uma nova era da industrialização. A gente sabe que algumas empresas implantaram isso mais ou menos, mas eu não posso classificar a empresa em 2.0, 3.0, porque isso não faz mais sentido. Uma empresa 2.0 seria uma empresa de qual década? Uma empresa 1.0 seria do século retrasado? Enfim, não é bem isso. Mas o que tem que se entender é o seguinte, é que isso que está aqui, que eu estou dizendo que está impactando todos os setores industriais, já está aplicado com tecnologia existente. Nada disso é invenção da nossa cabeça, nada disso é futurologia. Isso é tudo já aplicado no setor industrial têxtil de confecção. Num slide específico, eu vou mostrar para vocês 4 vídeos que vai resumir essas tecnologias aqui que eu estou falando para vocês ali, para vocês entenderem que isso muda a forma do setor produzir, da forma do setor vender, a forma do setor se comunicar com o seu consumidor e até com os seus fornecedores. Então, muda radicalmente e não é coisa de futuro, é coisa que já existe, já tem ferramentas, já tem experiências feitas em empresas de máquinas e equipamentos, com universidades, em contato com empresas diversas nos Estados Unidos, na Alemanha, para tratar dessa revolução que tem a ver em como essas tecnologias vão ser aplicadas nos setores produtivos. E, no nosso caso, no setor têxtil de confecção. Aí eu vou falar aqui, rapidinho, quais são essas tendências, se vocês fossem pensar em narrativas. Vocês que são designers, quantas pessoas já viram e ficaram assim, num futuro... num passado não muito distante, quando vocês viam uma camisa que mudava de cor, uma camisa que você chegava numa certa situação, ela poderia acender, né, se iluminar, fazer algum tipo de reação dentro dessa ideia de sensores e atuadores. Isso é uma espécie de funcionalização, gente. Aquilo que eu falei, você transformar uma roupa em funcional, você pode, por exemplo, a partir de um sensor e atuador, dependendo se a pessoa que está usando aquela roupa chega numa situação de perigo, que a roupa daquele sensor chegue e reage àquilo, né? De alguma forma. Então, os wearables e os eletrônicos vestíveis é a forma que os designers terão de funcionalizar essas roupas hoje, mais rapidamente, usando arduinos, usando tecnologias que permitam que você torne a roupa mais funcional para o seu consumidor. Só que a gente está saindo aqui de um têxteis inteligentes, dos eletrônicos vestíveis, e está indo para materiais inteligentes. O que quer dizer isso? É quando não vai ser o designer que vai colocar lá um eletrônico na roupa, vai costurar e aquilo vai se tornar reativo. Ele vai, na verdade, já ter na fibra, né? A fibra, por exemplo, uma fibra que vai juntar aquele meu primeiro slide, vocês não conseguiriam reconhecer, mas aquele é uma fibra têxtil. As verdinhas e as brancas, as verdinhas são fibras de grafeno. É como se grafeno é um material, vocês que têm TV LED sabem que a tela é feita de grafeno, é um dos materiais mais resistentes existentes e também é condutivo. Então você imagina que um dia esses têxteis inteligentes, esses materiais inteligentes, você vai ter um tecido onde ele foi tramado, ou seja, a tessitura dele foi feita com a fibra e a fibra de grafeno. E aí o que vai acontecer? Isso pode ser um tecido condutor de energia, por exemplo. E será que em breve, na minha jaqueta aqui, no meu paletó, eu vou poder carregar o meu celular? E não precisar
ficar preso em várias tomadas, etc., ou ter um carregador. Isso é possível com esse tipo de tecnologia. Então, a gente está mostrando uma funcionalização dos materiais para atender às necessidades do consumidor. Eu só dei um exemplo, mas são várias, entendeu? Inclusive, a aplicação desses têxteis em outros setores industriais. Por exemplo, a gente pensa que têxtil é só para moda. Mas se a gente pensar que o design de moda pode trabalhar também para outros setores, como, por exemplo, o setor de mobilidade, carros. O que tem dentro do carro? Boa parte das coisas que tem dentro do carro são tecidos, né? Aplicação em setores médicos. Quantos não tecidos são utilizados na medicina? A gente mesmo lá no nosso Easy está agora com um projeto que é para... Vocês conhecem Band-Aid, né? Então, para um melhor material, mais resistente, para atender a necessidades funcionais desse tipo de produto. Então, para vocês virem como que os têxteis técnicos, os não tecidos, as fibras, a funcionalização delas, vai trazer materiais e produtos mais aderentes às necessidades dos consumidores hoje. Então, na linha de materiais é isso. No design, que é que nos interessa aqui. Então, vamos observar uma coisa. Como que os designers trabalham hoje? Primeiro, a gente tem designers aqui, eles podem dizer para nós confirmar. Os designers hoje, eles trabalham com previsão de demanda. O que quer dizer isso? Não quer dizer que não se faça pesquisa, se faz pesquisa de tendências, de materiais, de cores, de estampas, enfim. Mas, quando ele cria para um público, muitas vezes cada vez menos conhecido por ele, porque, como eu disse lá antes, o público mudou muito, o público está mais informado, está mais seletivo, o público está mais diverso, a internet permite o acesso a públicos que você não imaginava, e a gente ainda está naquele modelo do marketing tradicional, de homem, mulher, faixa etária, renda, classe A, B, C, D, enfim, quando você tem diversidades de estilos de vida, de ocasiões de vida, de desejos, de valores, que é cada vez mais difícil compreender. Então, ele faz para um determinado público, mas um público ainda impreciso. Só que o pior de tudo é que ele conta com uma previsão de demanda, do tipo assim, eu vou fazer tantas peças, vou botar no meu estoque, vou colocar isso no estoque de uma loja e vou ver se vai vender. E se não vender, eu faço liquidação para vender, né? E assim, com aquela necessidade que eu falei para vocês, das pessoas terem cada vez mais produtos novos mais rapidamente, você faz isso consecutivamente ao longo de um ano, e não é mais primavera, verão, outono, inverno, não. São várias mini coleções ao longo do ano, onde você produz peças novas, com a expectativa que ela venda, ela pode vender ou não vender, você encalha aquele produto, e assim vive o setor da moda hoje, com todos os custos de mão de obra, com todos os custos produtivos, inviabilizando negócios. Então, o que vai mudar nessa realidade aqui no design? Primeiro, virtualizar os processos produtivos. Se hoje vocês fazem tudo em 2D, cada vez mais fazer em 3D e até 4D, ou seja, como que você pode criar utilizando simuladores, utilizando tecnologias disponíveis, os famosos CADs, enfim, mas de forma que vocês tenham menos custo para a criação e para a prototipagem e vocês façam isso tudo virtualmente. Olha o quanto que isso economiza de processo e o quanto que isso é importante para você, digamos assim, alinhar o processo de criação a um processo produtivo que vai estar também integrado, conectado de forma virtual, pela internet, a partir da conexão de máquinas, de softwares, de pessoas e máquinas, enfim. É muito importante entender que o design vai passar por um processo de virtualização por meio do exercício sistemático com tecnologias de criação e simulação. Então, isso é um ponto, estágio número 1. Então, se vocês tivessem que pensar, então quer dizer que você está dizendo é o seguinte, que as empresas hoje que não têm profissionais formados com essa competência de virtualização da criação, ela deveria começar a investir. Deveria, e por isso o Senai e os novos currículos devem começar a investir mais em cursos dessa natureza, para os profissionais de design. Descentralização. Aí você pergunta, o que é isso?
não falei do problema de conhecer o consumidor? O que você tem hoje? Você tem plataformas virtuais com a possibilidade de você fazer processos de criação colaborativa, de você conseguir integrar consumidores e designers no processo criativo, cocriação, domínio aberto de conhecimento, sem uma centralização do conhecimento no designer, mas sim uma troca com o seu consumidor, com quem vai estar, na verdade, cocriando aquele produto com ele. E isso, as tecnologias de rede permitem isso hoje. E a gente não vê isso sendo feito. E, por fim, se vocês chegarem no futuro, né, vocês vão estar pensando numa criação amparada totalmente ao trabalho virtual, amparada totalmente a essas plataformas colaborativas de cocriação, de contato com o consumidor, tanto para criar quanto para vender, de forma que você tem uma realidade completamente diferente do que existe nas confecções no setor hoje. Ficou claro para vocês isso? Produção 4.0. Não vou entrar muito nisso, porque eu quero focar no design, mas a produção 4.0 eu estou falando do seguinte: todas aquelas tecnologias, eu vou mostrar para vocês esses vídeos que eu falei, todas aquelas tecnologias que vão impactar o setor produtivo do vestuário, o setor de confecção, elas vão fazer cada vez mais. Hoje a gente fala muito de Lean Manufacturing, né? De como você... Hoje não só, isso já é antigo, mas hoje você tem programas, né, para trabalhar isso nas empresas, que é o seguinte: você faz algum pequeno ajuste e você ganha em produtividade absurdo. Só que o que a gente está falando aqui é mais do que isso. É que as tecnologias vão tornar essa manufatura ágil, flexível, criativa, você conseguir ter um processo produtivo do vestuário que vai atender todas aquelas demandas. Não é um consumidor em massa, são necessidades personalizadas de vários consumidores. Como fazer isso? Aí a gente pensa, mas como fazer isso? Quando a gente tem lá no Senai CETICT a primeira planta de confecção 4.0 do Brasil. Aí vocês falam, tudo bem, como que vocês vão fazer algo customizado, que produtos diferentes sejam criados para um mesmo público, para consumidores diferentes, num processo produtivo em linha? Como vai ser isso? Isso não dá para escalar, tem que ter escala, tudo isso. A gente colocou lá um exemplo, exemplificação de conceitos, né, exposição de conceitos. Não quer dizer que seja um modelo totalmente aplicável àquilo que vai se dar no mercado, mas também uma empresa não precisa fazer isso em toda a sua linha. Ela pode ter alguns produtos que permite escala e outros produtos e outras linhas mais focado na customização e na personalização. Que aí o que acontece? Dentro dessa ideia de customização e personalização, nesse tipo de trabalho na indústria 4.0. Aí vocês vão ver. Mas como que é feito então? Bom, como é feito? Todo o processo de criação das peças virtual. Ou seja, você tem lá as opções de modelagem, as opções de estampas, de cores, que o próprio consumidor escolhe, e ele poderia estar escolhendo numa plataforma de internet, num site, um app, mas no caso lá ele escolhe num espelho touchscreen. Então ele escolheu ali, ele personalizou a peça dele. A forma como ele vai botar a estampa, por exemplo, essa calça dela, poderia ser trocado, a lista ser vermelha e a calça preta? Poderia. Poderia pegar a estampa que está na camisa e botar na calça? Poderia. Ele customiza. Aí você fala, bom, mas aí você tem um monte de tecido, como é que vai ser? O cara vai lá trocar o rolo de tecido cada vez? Não, é tecido pronto para tingir, branco, onde você terá uma tecnologia de impressão, né, de tingimento até físico, como eu vou mostrar ali, tingimento físico, que ao mesmo tempo que tinge estampa, e você dali sai a customização, ou seja, o tecido é branco, mas dali sai a customização em termos de diversidade de peças. Aí eles vão falar, bom, mas como é ágil e enxuto, como consegue acabar com as perdas, todo o processo de corte virtual, com leitura ótica, né, do corte, de forma que você desperdice o mínimo possível de tecido. Você encaixa todas aquelas moldes no tecido, aproveitando ele o máximo possível, pouco desperdício. Costura, a costura ainda é algo que não está automatizado hoje, mas
Também, com todo esse processo, você diminui muito o tempo produtivo e você entrega para as pessoas um produto totalmente customizado, personalizado, mas feito dentro de um processo de confecção. Então, é só para entender que essa manufatura, ela permite ser isso. Sistemas cyberfísicos que conectam. O que é cyberfísico? Conecta em rede, conecta, por exemplo, um espelho virtual ou o seu computador à máquina que vai começar a tingir o tecido na cor que você escolheu, no padrão de estampa que você escolheu, e depois que vai se conectar com a máquina que vai cortar esse tecido, e que depois que vai se conectar com a parte das costureiras que vão tirar os produtos ali, as peças para montar, e depois com a expedição que pode ter um QR Code que você criou lá no momento que você despachou no seu computador ou no seu espelho touchscreen, que aquele QR Code vai fazer com que o produto chegue na sua casa e seja entregue a você. Então, como que você pode, a partir de sistemas cyberfísicos integrados, automatizados, robotizados, com uso intensivo de internet das coisas e dos serviços, o Big Data, interfaces homem-máquina, como que você consegue ter essa realidade de produção totalmente diferente do que se tem hoje. Os novos canais de consumo é uma coisa muito importante. Eu falei do Instagram, falei de vários outros. É preciso que vocês entendam que hoje as empresas já deveriam, o que não tem, uma experiência de consumo total. Se vocês pensarem assim, qual é a empresa hoje que com seu produto e serviço está fazendo isso? Satisfação de desejos do consumidor ao longo de todos os pontos da cadeia de consumo. Ou seja, se ela tem um site, como que ela está se comunicando com o consumidor? Ele está percebendo valor naquela comunicação dela? Ele tá aderindo a ela? Ele é fiel àquela marca? Ele vai comprar, ele procura aquela marca? Antecipação dos desejos, pertencimento, significado, memória, agregação de valor, entender que o consumidor é um parceiro seu em todo o processo produtivo. Muito poucas empresas ainda fazem isso. Então, isso daqui seria o estágio número 1, até a gente chegar numa experiência de consumo inteligente, que é quando as empresas estarão vendendo por app, estarão vendendo pelos seus sites, estarão fazendo uma experiência com o consumidor, co-criando os seus designers com os consumidores. Enfim, como que a gente tem aqui uma mudança, né, de perfil, de forma de trabalhar com o consumidor, que são esses canais, né, existentes hoje, esses diferentes canais que permitem. Bom, aqui alguns dados, gente. Aí vocês falam assim, bom, mas isso está distante, né? Porque além das confecções estarem muito distantes dessas tecnologias que você está me dizendo, também está muito distante o consumo que as pessoas fazem pela internet hoje no Brasil. Eu trouxe alguns dados do IEM, que é um único instituto, eu acho um dos mais representativos, mas um dos únicos que concentram informações do setor têxtil e confecção, é Instituto de Inteligência de Mercado, de São Paulo, e ele traz o seguinte, primeiro, que o e-commerce em geral, B2C, né, que é das empresas para os consumidores direto, tem 55,1 milhões de consumidores que compraram em comércio eletrônico em 2017, 15% a mais do que em 2016. Olha só que importante. Outra coisa, faturamento de 47,7 bilhões, com 111,2 milhões de pedidos, mais 5%, né? E ticket médio de 429 por compra. Em número de pedidos, olha só, gente, que interessante, em número de pedidos, moda e acessórios está em primeiro lugar dos pedidos feitos por e-commerce. Primeiro lugar, 14,2%. 15,8 milhões de pedidos. Ela não está em primeiro lugar em receita, porque outros itens, a gente pode pensar em eletrônicos, várias outras coisas que são consumidas via e-commerce, trazem essa colocação da moda para sexto lugar, mas em receitas geradas por vendas, né? Com 6,1% do total, 29,9 bilhões, 1,5% do total. Bom, e 23,7% das transações foram realizadas via dispositivos móveis. Ou seja, isso que eu estou falando aqui não é um absurdo. Ou seja, 23,7% de transações feitas pelo comércio eletrônico no Brasil foi feitas por isso aqui, ou por um laptop, ou por um tablet, ou seja, por dispositivos móveis. Então, o quanto que é importante a gente entender que isso
está mudando. Claro que o B2B no Brasil, ou seja, aí vocês têm que pensar também, não é a empresa que vende para o consumidor, a empresa que vende para outra empresa ainda é muito maior, mas para o consumidor está crescendo bastante, é 9 vezes maior o B2B. Bom, olha que coisa interessante, o que mudou com a crise? E aí a gente vê coisas interessantes aqui. Primeiro, cresceram as compras em lojas de departamento, ou seja, as pessoas estão buscando aquilo que a gente vê na internet. A gente tem que fazer associações. O que você vê na internet? Diversidade, possibilidades de escolha, né? Novidades em maior número para várias coisas. Por que então deixou de ter um consumo muito mais em lojas multimarcas ou monomarcas? E também por preço, porque também é uma coisa importante no momento de crise. Caíram as compras em loja multimarcas e cresceu o número de consumidores que compraram online. Esse dado aqui que nos interessa, de 10% para 14% no momento de crise. Localização conveniente. Olha aquilo, eu vou mostrar as tecnologias para vocês vão ver. É uma mini fábrica, ela pode estar no seu bairro. Ela pode estar dentro de um shopping. Ela não precisa ter uma fábrica produzindo no Ceará e vendendo no Rio de Janeiro. Mas essa questão da localização conveniente é importante. Roupa para toda a família também é uma questão, ou seja, você passa a comprar pensando mais na família. Mas um dado interessante, eu não trouxe todos os slides, mas tem um dado interessante que é o seguinte, o que a gente pensa? O que vocês pensam como design na crise? As pessoas tentam comprar mais novidades ou mais clássico? Quê? Não. Não foi isso. Não foi isso que apareceu. Apareceu o seguinte, elas compram produtos de maior qualidade. Elas compram em menos quantidade, mas com mais frequência. Então, conclusão, no lugar de antes, que você ia no final do mês e chegava e comprava uma roupa, um monte de roupa, né? Ou em alguns períodos do ano, 3 vezes ao ano, um monte de roupa, né? Em liquidações e tudo isso, você não faz mais isso. Você pode ir um mês comprar uma peça, daqui outro mês você compra outra, e você compra outra. Você se preocupa com a qualidade e durabilidade daquilo. Isso é verdade. Então, portanto, você está pagando um pouco mais do que você pagava na peça unitária quando você comprava muita coisa junto. Mas olha que coisa curiosa, diminui o consumo de clássicos, você compra mais novidades, você quer coisas duradouras, que sejam novidade, atraentes, que te deixam, né, que sejam interessantes, mas você compra com menos quantidade e mais frequência. Então, isso é um tipo de trabalho que é preciso, de informação, que é preciso as empresas conhecerem. As empresas têm que estudar esse tipo de movimento para poder entender o que o consumidor valoriza. Por exemplo, eu estava com uma empresa lá de Nova Friburgo, recentemente, e eles falaram o seguinte, foi muito interessante, porque é uma empresa que é muito bem qualificada, e os consumidores dele valorizam muito produtos, materiais. Aí ela falou assim, eu não consigo continuar produzindo com o meu material, que é um material de excelente qualidade, ao custo que estão querendo pagar, ao valor que estão querendo pagar, eu não consigo. Eu já estou quase trabalhando para pagar as coisas apenas e não tem lucro nenhum. E aí uma outra empresa que está trabalhando com... Aí olha só que coisa interessante para vocês que estão aqui no Moda Lab. Vocês veem um monte de empresas no mercado, né? Aí vocês pensam, qual seria a função de um Moda Lab para essas empresas? Vocês podem ter certeza que as empresas têm problemas de design muito grandes. Como, por exemplo, esse exemplo que eu estou dando. A empresa entende que o grande valor dela é o material que ela utiliza e acha que essa é a percepção de valor que faz os clientes comprarem a roupa dele. Aí vem um design e fala, Sr. Elo, o seguinte, tudo bem, mas você não acha que se eu diminuir o custo do seu material, comprar um material similar, mas mais barato, mas investir em design da sua peça, você não acha que essa percepção também pode continuar com uma percepção de valor do seu produto? E pode. E é essa a função do design. Ou seja, a função do design é também lidar com os problemas que a empresa vive. Ou seja, a empresa não pode continuar produzindo com aquele material que está absurdamente caro, com aqueles custos, mas ela pode produzir com material similar e mais barato, mas investir no design para fazer com que o seu produto permaneça com uma percepção de valor interessante. Então,
É muito importante entender que quando se fala em novidades, quando se fala em questões relacionadas a isso, você está falando em você ter roupas com investimento em design. Você está falando em você ter, digamos assim, algo além do tradicional e que vai fazer com que aquela pessoa que está podendo comprar menos em quantidade tenha um guarda-roupa mais diversificado, mas de mais qualidade, com peças de design mais interessantes. Bom, tudo isso para dizer o seguinte: a gente tem 3 princípios fundamentais da indústria 4.0 que eu falei aqui a todo momento e agora eu vou sintetizar nos conceitos. Primeiro, instantaneidade. Ela é rápida, ela é instantânea, ela é em tempo real. É em tempo real que o consumidor vê o produto no site, em qualquer tela e tudo, e em tempo real que ele é produzido e entregue para aquele consumidor. Então, é rapidez, agilidade que se exige aqui. Individualização, ou seja, não é produto para massa, é produto que você consiga um mínimo de cocriação com quem está produzindo, um mínimo de identificação daquele produto para você. Essa é o foco da indústria 4.0. E a autonomização é isso, é você entender que esse processo produtivo pode ser mais autônomo, mais integrado, mais autonomizado. Ou seja, se o consumidor startou o seu consumo lá do seu computador, aquilo vai automaticamente para a produção, que vai automaticamente para o corte, e que, olha só que interessante, que todas as máquinas têm tanta informação em nuvem saindo delas do processo produtivo, que até os seus insumos você não precisa comprar como a gente compra hoje. Como que vocês compram hoje insumos? Muita gente compra e deixa no estoque, não é? E pode usar ou não usar. E pode ter prejuízo. Nesse caso, as máquinas produzem informações que você pode consumir como necessidade. E não só, se está tudo linkado à internet, esse dado pode ir direto ao seu fornecedor, que só vai te vender e te mandar o insumo quando você estiver próximo à necessidade dele. Então, você facilita toda a cadeia. Tanto quem está produzindo o insumo para você, que vai produzir quando você estiver próximo de precisar, quanto você que só vai receber quando você estiver próximo de usar. Isso é autonomização, isso é automatização do processo, né? Bom, é justamente isso. A gente sai de uma ideia de restrições e barreiras, característica daquelas tecnologias que são proprietárias de alguns, e você passa para o compartilhamento, para a informação em tempo real. Consumidor, produtor, fornecedor. Sistemas saberfísicos inteligentes. Eu já falei para vocês como que essas máquinas e equipamentos se conectam e fazem a produção correr de forma autônoma. Redução de custos com previsão de consumo. Aquilo que eu falei, o design trabalhava pensando numa previsão de consumo. Agora, ele evita o desperdício, diversas coleções ao ano, grande número de peças, e passa a pensar em produtos mais assertivos para o seu consumidor. E dos ganhos de escala tradicionais, que aí a gente vai falar, pô, mas tudo bem, então não tem como escalar isso. Não, é mais individualizado, é mais personalizado. Mas se você está em rede, você sai desse ganho de escala tradicional que você produziu, encheu o estoque, e só o consumidor que vai ali na sua loja que vai consumir, ou o seu fornecedor, ou o seu comprador que vai vir comprar para você para vender na loja dele lá no outro lugar? Não, você tem como ter isso em rede, e aí no lugar de você acessar poucos, você acessa muitos tipos que têm interesse também naqueles seus produtos e serviços, muito perfis que têm aquele interesse. Então é aquela história do ganhos exponenciais da economia de rede. Quantas pessoas já fizeram palestra para vocês, tenho certeza, vocês trabalham com design e com inovação, que vieram falar assim, hoje a gente não tem mais a empresa de táxi, hoje a empresa de táxi não tem mais o táxi, é o Uber. Hoje o hotel não tem mais, não precisa ter mais o prédio do hotel, é o Airbnb, que usa a sua casa. Hoje não sei o quê. Todo mundo está falando de uma economia que mudou nesse sentido. Ela passou de ser algo proprietário de alguns, e você utiliza a rede, o compartilhamento e a própria tecnologia de rede para fazer o seu negócio acontecer. Então, é mudar realmente a forma de pensar as coisas. Olha aqui, só um gráfico para vocês entenderem rapidamente. Isso daqui é uma empresa que produz um insumo X, né? Ela produz um insumo X que é utilizado nessa produção aqui. Esse insumo é utilizado nessa outra, que é utilizado nessa daqui, que é o que a gente está tratando, o consumidor e aqui o produto.
Se você tem tudo isso conectado em rede, pelas redes sociais, internet em nuvem, esses dados são compartilhados, esse daqui só produz quando esse daqui está necessitando de insumo e assim vai, e com isso você tem um processo otimizado, produtivo de toda a cadeia, a partir de informação. Apenas a partir de informação. Informações em rede que faz com que você tenha um processo enxuto e com pouco desperdício de toda a cadeia. Não é só da sua empresa. Então, olha que coisa interessante que isso permite. Bom, gente, se eu chegar para vocês vão falar assim, pô, mas isso daí está distante, é difícil, a gente vê uma realidade completamente adversa ainda. Eu entendo, é uma política de governo, é uma política de país, tem investimentos a serem feitos, as empresas não vão sair disso sozinhas, mas tem muitas coisas que podem ser feitas hoje. Agora, olha a quantidade de problemas. Eu quero que alguém que tem empresa não diga que isso daqui são problemas que a gente listou das empresas na era 3.0, que tudo isso que eu falei vai solucionar. Risco crescente de fechamento de pequenas empresas pela falta de mão de obra e pela limitação crescente aos seus canais de acesso aos mercados devido às estratégias dos grandes varejistas. Ou seja, é difícil concorrer com o grande varejo, né? É difícil lidar com essa estratégia. Só que se você está em outro patamar, utilizando outras tecnologias, acessando o seu consumidor dessa forma que eu falei, essa estratégia muda. O que há aqui? Há quase que uma verticalização. Até para empresas têxteis a gente fala isso. As empresas têxteis, ela pode produzir o tecido, confeccionar e já entregar para o consumidor. Sabe, com aquela ideia de produção e indústria varejo? Quase que aquilo estivesse se fundindo. Uma hibridização produto-serviço. Ou seja, você tem um produto, mas também tem um serviço de entrega direto, de oferta. Vem aí, por exemplo, tem gente que já está falando em drone, né? Aqui ainda estou falando de remessa por QR Code. Tem gente que já fala em drone. Tem lá que pega o dronezinho, vai lá, se for uma empresa no próprio bairro, com essas tecnologias que eu vou mostrar aqui. Então, baixa integração da sua produção com clientes e fornecedores até o varejo, devido ao emprego insuficiente de tecnologia da informação e da comunicação e de sistemas de gestão informatizados. Aí vocês vão me dizer... Bom, mas isso tudo já existe. Já existe tecnologia da informação e da comunicação, já existem sistemas informatizados para fazer isso, mas não fazem. Então, isso não está na tecnologia futura, isso está na tecnologia de agora não aplicada. E que poderia já gerar aquele processo que eu mostrei ali naquele gráfico para vocês, de forma muito mais interessante. Barreiras crescentes ao escoamento de produtos têxteis das grandes empresas brasileiras para a rede de pequenas empresas de confecção nacional. A gente está falando de várias coisas aqui. A gente tem também uma grande guerra fiscal no país, né? Vocês compreendem isso, né? Dentro do próprio país, você tem uma guerra fiscal para o trânsito de produtos. Estagnação da evolução técnica e científica e da diversidade dos produtos têxteis nacionais para produtos têxteis inteligentes e para a moda internacional, desde fio, tecidos até confeccionados. Ou seja, não investimento nisso. Não está se pensando no diferencial dos materiais, naquelas funcionalizações que a gente tratou aqui, o quanto que isso é importante para um posicionamento. Baixa intensidade tecnológica do sistema de confecção, limitando qualidade e produtividade. Quantas pessoas falam do problema da qualidade dos produtos que saem das nossas confecções em geral? Por esse motivo. Baixa atratividade do setor, isso é muito importante, para empreendedores inovadores e de base tecnológica. O que quer dizer? Tudo que está crescendo no mundo, tudo que está atraindo jovens, retendo talentos, é isso. Você tem como implantando essas tecnologias, como atrair para esse setor, empreendedores inovadores de base tecnológica. Vou dar um exemplo para vocês. No Sul, olha como é que esse cara foi esperto. Vocês procurarem aí, vocês vão achar. Chama Size Bay. É um cara do Sul que ele era, sabe o quê? Um programador de software, soluções digitais, uma empresa de soluções digitais. Ele pensou num problema do consumidor. Ele fez isso que ele está falando. Ele falou assim, todo consumidor reclama quando vai numa loja que a roupa que ele compra não está no tamanho adequado para ele. E ele até não consegue consumir por e-commerce por ter esse problema. Aí o que ele fez? Viu lá que o CETICT estava fazendo o estudo antropométrico brasileiro. Aí o que ele fez?
entrou num edital SESI Senai de inovação, um empreendedor lá do Sul, que tinha uma empresa de soluções digitais, e falou o seguinte: eu quero criar um provador virtual. Mas, para isso, ele estudou, eu preciso de uma base de dados antropométrica. Por que você precisa de base de dados antropométrica? O que é uma base de dados antropométrica? É você medir a população, igual pesquisa eleitoral, eu tenho que ter um número fidedigno para medir, com margem de erro X ou Y, então você chegou a 10 mil, é o número de pessoas que voluntariamente podem ser medidas para você ter uma base de dados nacional. O CETICT foi lá, pegou um body scanner, comprou um body scanner, levou para vários lugares do Brasil e mediu esses corpos. Aí extraiu desse body scanner os dados, depurou os dados, o que você tem para isso? Tabelas de medidas. Vocês que fazem modelagem aqui, quem é que trabalha com vestuário e com design, sabe que as tabelas de medidas são usadas para fazer o quê? As bases de modelagem e depois construir o produto. Só que aí você não tem uma tabela de medidas que é internacional, ou que é baseada numa tabela original europeia, ou que os seus modelistas fizeram conhecendo o seu consumidor específico e o outro modelista de outra confecção utiliza outros parâmetros. Você tem uma tabela que é trabalhada com base nos corpos diversos dos brasileiros. E que aí você consegue chegar a uma tabela geral e até tabelas específicas regionais, né, conforme o que a base de dados da pesquisa vai dar. Aí, para sorte desse cara do SciBay, o nosso pesquisador lá estava desenvolvendo uma coisa chamada calculadora de corpos. Que é o quê? Você chega, imagina vocês chegaram numa loja, aí tem uma tela assim, que você tem que colocar algumas medidas suas, algumas, você não precisa colocar todas. Pega lá a altura, não sei o que, você preenche ali. Por uma rede neural, o que é rede neural? Você liga informações X a Y. Você aqui tem uma base de dados antropométrica. Aqui você tem as suas pequenas medidas que você colocou. Na base de dados antropométrica tem mais de 100 e poucas medidas de cada cor. Você vai associar, por relação, aquelas suas medidas a um determinado biótipo. As medidas que estão ali naquela base. E aí vai dizer qual é o seu biótipo. Então, dentro da base de dados antropométrica brasileira, qual é o seu biótipo? Você é retângulo? Você é ampulheta? Você é colher? Qual é o seu biótipo? E a partir disso, você faz uma etiqueta ideal de corpo para aquela pessoa, de medida de corpo para aquela pessoa. E você constrói uma roupa mais customizada, mais personalizada para ela. Né? Eu coordenei essa pesquisa na parte final do estudo antropométrico. A gente faz 2 testes. A gente tem que fazer um teste de base de modelagem, ou seja, você pega a tabela e dá para modelistas construírem. Se eles constroem as bases e falam, essa base está toda errada, não dá, você tem problema, porque a matemática nem sempre trabalha proporcionalmente ao que o nosso corpo é. Mas tem problema de fazer. Mas depois, o mais interessante é o teste de vestibilidade. Então, ajustou a base, você construiu a roupa, você vai pegar pessoas com aquele biótipo a partir da calculadora e vai vestir aquela roupa nela. E vai ver como ficou a roupa. Como ficou no comprimento, na funcionalidade, ela tá dando certo a roupa? Se der certo, a pesquisa está validada. Então, esses caras foram lá, chegaram para a gente e pediram, queremos um provador virtual. O que esse nosso cara que estava fazendo a calculadora de corpos, que é nossa, fez? Pegou a base de dados mínima que tinha lá, construiu para ele, pelo mesmo princípio de rede neural, tudo isso, o tal do provador virtual dele. Aí você fala, mas ele produz a roupa? Não, ele vende roupa. E por que é provador virtual? Porque ele tem lá uma camisoria Colombo, uma Dudalina, lá no e-commerce dele, é uma plataforma de e-commerce. Mas você quer comprar aquela camisa e você não sabe se ela vai dar em você ou não. Você tem segurança de comprar pelo e-commerce. Ele vai lá, você pode entrar, ele vai lá, digita esses mínimos dados, vai associar aquela base e vai dizer para ele o seguinte, qual tamanho, aí é uma questão que sai do tamanho de corpo para o tamanho de corpo para roupa, entendeu? Qual o tamanho daquela camisa pode dar em mim ou pode ir tranquilo para poder comprar. Aí o site já vai apresentar para vocês a camisa que vai dar em você. E você vai comprar. Ele foi capa da revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Ele cresceu exponencialmente, com vários clientes querendo botar as suas camisarias, as suas coisas no site dele. Baixíssima troca, alta fidelidade, que é um grande problema do quê? Do e-commerce, no Brasil. Por que não é nos Estados Unidos? Por que os Estados Unidos vendem e-commerce para o mundo inteiro? Porque os Estados Unidos faz desde a década de 50 estudo antropométrico. Quando o pessoal fala que compra camisa nos Estados Unidos, que sabe o colarinho, sabe a manga, sabe não sei o que, tem 1000 tamanhos de manga, 1000 tamanhos de colarinho, porque faz estudo antropométrico há décadas e já tem essas bases de dados.
em todas as empresas. Então você vê o quanto que informação, né, qualidade é importante para você mudar o patamar do nosso trabalho. Bom, o que mais? Então, não, o que eu quis dizer com isso? Esse cara, que foi aquilo que eu estava falando assim, baixa atratividade para empreendedores de base tecnológica. Mas quando esse cara viu que a internet, ele que é um cara de soluções digitais, viu que a internet solucionaria um problema de um cara da confecção, de um cara da cabizaria, ele criou. Então a gente tem que se tornar cada vez mais atrativo para esses caras, porque o fato é que muitas vezes não está na nossa confecção o empreendedor inovador que vai mudar a nossa realidade. Mas está num parceiro de uma empresa de tecnologia, está em alguém que vai conseguir fazer isso. E eu acho, aí é um recado que eu queria dar, por isso que eu quis trazer todas as informações, eu acho que é o que vocês devem investir aqui. O Moda Lab tem que ter isso, trazer startups de tecnologia, trazer jovens de outras áreas para, junto com as confecções, trabalharem com essas questões. Não é? Bom. Evasão de trabalhadores de baixa produtividade de trabalho, muita evasão, a gente sabe disso. Insuficiência da qualidade da escala, isso daqui, gente, olha. Distanciamento cada vez maior dos produtos das necessidades e demandas dos consumidores. Por quê? O consumidor diversificou, tem mais informação, é mais diverso hoje, tudo é mais diverso. Você vê no comportamento, você vê nos desejos, tudo isso. Aí como que a gente, trabalhando ainda com aquelas ideias tradicionais de marketing, de segmentação, a gente vai atender aos diferentes desejos dos consumidores? Então, gente, a informação é necessária. Vou mostrar para vocês o vídeo, vocês vão ver tudo que eu falei em vídeo, que fica mais simples, melhor, e tudo... Tem título, tá? Tem legenda, só ver. Entendeu? Então, isso aí, relocalização, colocar a produção local, com fábricas pequenas, de baixo impacto ambiental, podendo estar numa garagem de shopping, podendo estar no seu bairro, e com esse tipo de tecnologia de mini fábrica. Agora, essa questão aqui que é muito importante, que é a questão da mudança da lógica da produção em escala para outras... Aquele processo que eu falei, isso aí, ó. Pano branco pronto para tingir. A tingidora física que tingiu e estampou ao mesmo tempo. Corte com leitura ótica, aproveitando o máximo do... A costureira, que tá lá. A expedição, já com QR Code para onde vai. Claro que é uma coisa de ficção, em 30 minutos chegou, mas é uma forma de dizer que ela co-criou o produto a partir das opções do inventário de opções virtuais que foi dado para ela, de modelos, cores, estampas, etc. Ela co-criou. Todo o processo só foi startado perante a compra dela, mediante a compra dela. Então, quer dizer, você não produziu 100 peças para saber se o pessoal ia comprar. Você produziu a partir da compra dela. E depois você expediu para ela um produto customizado. Se aquela mini fábrica for no bairro dela, ela pode não receber em 30 minutos, mas ela pode receber em um dia. É o mesmo que ela ter ido ao shopping. E por que será em crise as pessoas compram mais online?
né? Vai para o shopping. Eu estava fazendo hoje uma pesquisa em shopping center, fora a segurança. Eu estava fazendo uma pesquisa para shopping centers essa semana. Só uma questão importantíssima. As pessoas estão indo para shopping de Uber, ou então estão deixando de usar o estacionamento. O estacionamento do shopping está virando um problema para o shopping, porque está ficando cada vez menos ocupado, porque as pessoas acham um absurdo pagar R$20, R$30, às vezes, se permanecer umas 3 horas do shopping. Não tem nenhum tipo de promoção, por exemplo, você comprou X, você não paga o estacionamento. Ou seja, você tem que pagar, e os consumidores não querem isso mais. Então, estaciona na rua, pega um Uber, ou então até não vão ao shopping. E o shopping vai mudar também. Ou seja, com essa realidade aqui, com essa aproximação da produção para o varejo, o shopping vai ser muito mais um lugar de entretenimento e de experiência de compra do que propriamente de lojas com várias araras, com roupas, etc. Não faz sentido isso, com essa tecnologia aqui. Entendeu? Bom, isso daqui para vocês entenderem, essa tecnologia de baixo impacto ambiental, porque outra questão, o tingimento é um problema, né? Isso daqui que eu vou mostrar é um equipamento que não é uma impressora de estamparia digital, nem por sublimação, é por meios físicos. Olha que interessante. Qualidade do tingimento. E olha esse teste. Jogou água sanitária, tinha um tipo de água sanitária e não descoloriu. Então, é uma tecnologia já existente. E por fim, essa daqui que aí menos, eu diria que isso daqui ainda é uma coisa em estudo, porque depende do material, depende de várias coisas, que é a automatização das máquinas de costura. Automatizar a costura de um tapete é mais fácil do que de um casaco com aquele capuz que eu falei para vocês, que eu mostrei para vocês aqui. Aqui está mostrando vários processos, entendeu? Mas ainda é algo em estudo, não é algo que... Então, só para a gente entender, isso é... Agora não está passando, não sei porquê. Será que travou aqui? Tá. Só para a gente entender que essa questão ainda é uma questão em estudo, né? Essa discussão da automatização das máquinas de costura, mas não é algo impossível. É algo que está em processo de estudo. E que, se vocês forem pensar em último caso, talvez não a costura, mas quando você vai para o ramo das impressoras 3D, 4D, quando você vai conseguir, talvez, não trabalhar mais, porque a gente pensa em fio, né? Fio, fibra. Se a gente pensar em pequenas unidades que juntas e que tenham mobilidade formam o caimento de uma roupa, e você consegue imprimir roupas em impressoras 3D, 4D. É uma forma de você também chegar ao produto final de forma totalmente automatizada, customizada, personalizada. Será que as pessoas vão ter no futuro impressoras 3D dentro de casa para poder imprimir várias coisas que elas podem comprar só o projeto? Não sei. Mas, bom, aí vamos falar então. Vocês viram todo esse contexto, né? E os designers de hoje a ver com isso? Primeiro,
novas competências devem ser desenvolvidas não apenas pelos profissionais, mas por empresas, setores e países. O que eu quero dizer com isso, gente? O fato da gente ter feito um estudo e ter colocado como horizonte 2030 e ter dito que é possível que essas tecnologias estejam difundidas nesse setor até lá, é possível e é quase certo que isso esteja difundido nos Estados Unidos, que isso esteja difundido na Alemanha, que isso esteja difundido em países onde essas experiências estão sendo feitas e onde isso já tem políticas para a aplicação disso. Aqui no Brasil eu não sei quando que a gente consegue esse tipo de difusão por toda a nossa realidade e porque depende de uma política de país. Até as questões digitais, eu tive lá no Congresso Nacional, numa palestra sobre a revolução digital, mostrando quanto que a nossa infraestrutura digital ainda precisa de investimento, entendeu? Para você ter uma outra realidade. Então, é muito mais do que apenas nós, mas nós temos uma função. Então, o que é importante dizer? Quando a gente, na educação, desenha uma competência profissional, diz o seguinte: para lidar com aquela realidade, os designers de modas têm que ser capazes disso, disso e disso, eu estou dizendo o seguinte, mas também as empresas devem estar competentes, tecnicamente e humanamente, para absorver esses profissionais. Porque senão, eu formo aqui, e ele continua trabalhando como há décadas atrás e não sendo absorvido como um novo profissional para esse mercado. Então, um padrão de alto desempenho em competências profissionais depende também das competências das empresas para absorverem esses profissionais. Mas qual é o papel do Senai que a gente colocou aqui? O Senai quer e tem a função de ser um indutor de mudanças. O que quer dizer isso? Ele pesquisa, ele traz a realidade, mas nesse trabalho aqui com empresas, no diálogo com as empresas, ele também induz que a empresa se mobilize a alguma mudança. Ela não precisa ter ainda a condição de fazer toda essa revolução tecnológica aqui. Mas a gente não viu ali se ela tivesse um sistema informatizado com seus fornecedores, um trabalho de comunicação em rede melhor, que são tecnologias que já existem hoje, elas estariam melhor? E o nosso papel é impulsionar que as empresas façam isso, que elas entendam mais o consumidor, e aí ela vai estar cada vez mais absorvendo, mesmo que não amplamente, mesmo que não em todos os seus processos, mas em alguns, competências profissionais novas. Então, isso é muito importante. Como que a gente faz isso? Sempre em conjunto com as empresas. Então, o nosso trabalho de construção de currículos é um trabalho em diálogo com empresas. E aqui eu estou mostrando para vocês as empresas que fizeram parte do nosso último CTS, que é Comitê Técnico Setorial do Vestuário. Não são empresas só do Rio de Janeiro, a gente está no Rio de Janeiro, mas a gente trouxe empresas de vários lugares e de vários segmentos. A gente trouxe Renner, a gente trouxe Malve, Mercato, Instituto E, que é um instituto focado em sustentabilidade da Osklen, que trabalha com todos esses materiais novos, enfim. A gente trouxe a BIT, trouxe o Sindicato do Vestuário de Nova Friburgo, que trabalha a área de lingerie, de moda íntima, enfim, um conjunto de empresas que participaram dessa discussão conosco para a gente chegar a isso aqui. Gente, isso daqui está muito ruim, eu vim até como é o nome do Luiz Cláudio, que foi buscar, porque eu falei para ele, Luiz Cláudio, eu botei isso daqui não vai dar para ninguém ver, eu vou traduzir isso daqui nos outros slides, porque senão vai ficar difícil. Isso daqui é só a descrição de um perfil profissional, um novo perfil profissional de design, mas eu vou melhorar aqui nesses slides na sequência para vocês entenderem. Primeiro, o design de moda 4.0, gente, ele precisa de uma coisa inicial, ele precisa da competência de pesquisar para projetar. Ou seja, projeto de design de moda não é só o projeto ligado à criação, ao que você tem de criativo. Você tem cada vez mais que buscar informação. Informação sobre o seu consumidor, informação sobre novos materiais, informação sobre tendências de comportamento, consumo e moda, informação sobre cores, sobre estampas. Ou seja, as mesmas pesquisas tradicionais de tendências continuam existindo, mas a pesquisa de consumidor e de comportamento cultural de consumo tem que ser enfatizada. Então, pesquisar para projetar é muito importante. É a primeira competência exigida do design de moda. Projetar os produtos de moda, que é a própria característica, mas aí você projeta como? Primeiro, soluções de demandas, problemas e necessidades dos consumidores.
Ou seja, o como que vocês têm que ter cada vez mais esse driver. Ou seja, se em toda essa realidade que eu mostrei aqui, o consumidor vai estar mais próximo de vocês, co-criando com vocês, vocês vão ter mais informações sobre ele, não existe projeto de design que não seja para solucionar um problema, atender um desejo, uma necessidade de um consumidor. O design é para isso. Não é apenas para ser estilista e para o glamour da moda no sentido da sua criação artística. É a sua criação funcional, a sua criação para atender a um consumidor que tem um desejo, uma expectativa e algo que aquele produto vai trazer para ele. Então, entender isso é muito importante. Virtualização do processo de criação. Ou seja, os designers de moda, daqui para diante, eles têm que começar a fazer os seus trabalhos de forma virtual. Tanto conhecer todo o processo de criação, até o processo de modelagem, enfim, um conjunto de trabalhos de criação e produção que podem ser feitos virtualmente, agilizando o processo, trazendo economia, trazendo maior sustentabilidade. Trabalho colaborativo no domínio aberto de conhecimento, cocriação, ou seja, cada vez mais trabalhar em plataformas virtuais e colaborativas. Até que ponto você vai precisar ter na sua empresa, e aí eu estou pensando nas microempresas, nas pequenas empresas, o seu designer. Por que você não pode ter uma plataforma de colaboração onde vários designers colaboram de uma forma específica para várias empresas? E com isso você barateia custos, você faz um conjunto de ações interessantes. Como que a gente precisa começar a fazer iniciativas como essa? Eu acho que no campo da educação, isso são iniciativas totalmente possíveis, porque você está, pessoas que não são ainda profissionais, que estão aprendendo, que podem começar a trabalhar com empresas pequenas também, que não têm os profissionais ainda, e como isso pode dar um resultado maravilhoso, se for um trabalho realmente levado a sério, com consistência e nessa forma colaborativa. Bom, tem que ser também adequado, eu botei barra inovador, porque adequado quer dizer o seguinte, com tudo que eu estudei, com toda a demanda que as informações me trouxeram de quem é o meu consumidor, o que ele quer, que material vai ser melhor para aquele produto, então eu fiz um produto adequado. Mas inovador é aquele que surpreende, é aquele que você entregou algo que é necessário, mas ele surpreendeu em alguma coisa e tornou aquele produto atrativo. Eu não falei lá que mesmo na crise o pessoal continua comprando novidade? Continua começando com toda. Então tem que ser adequado, mas inovador. Mas tem que ser viável também. Cada vez mais, tudo aquilo que a gente mostrou aqui dessas tecnologias não é bobagem, gente. Aquela coisa, tecnologias com baixo impacto, uma fábrica inteira com o impacto de uma impressora, uma máquina de tingir com baixíssimo impacto ambiental, todo esse processo autonomizado mais sustentável. Aí as pessoas perguntam, bom, mas eu não tenho condição de ter isso, essa tecnologia, de implantar essa tecnologia na minha empresa. Entendi, como eu disse, precisa de política de investimento, política de país, tudo isso. Mas se você for ver o quanto que você gasta, se desperdiça na sua empresa hoje, e por isso seu custo é alto, e por isso você não consegue ter lucro, isso daí com essa implantação tecnológica está tudo diluído. Ou seja, você tem muito mais ganho, porque as suas perdas em todo o processo estão minimizadas enormemente por essas tecnologias. Então, é uma questão a se pensar. Viável e sustentável. É outra coisa que você tem que ter clareza no seu projeto de produto de moda. Ou seja, não adianta criar uma coisa maravilhosa, atraente, bela, se não for viável e não for sustentável para a empresa, inclusive. Aí, por exemplo, sustentável financeiramente, mas também quando eu falo sustentável, estou falando de ambientalmente, de culturalmente, de todos esses pilares da sustentabilidade. Viabilizar a produção. Olha que interessante, que foi trazido para cá. Porque, por exemplo, esse segundo aqui, vocês diriam para mim, bom, Marcelo, esse primeiro, vocês poderiam dizer, eu já faço. Só que aí eu estou perguntando, como vocês fazem? Que tipo de conhecimento vocês têm do consumidor? Vocês entram na internet, pesquisam algumas referências de imagem e já passam para criar? Ou vocês pensam em perfis que estão na sua cabeça? Por exemplo, tem gente que eu falo para vários alunos, os alunos falam assim, eu quero fazer um projeto e o meu projeto é para aquela menina antenada da Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu não entendi nada disso, porque menina antenada da Zona Sul do Rio de Janeiro são todas as meninas do Rio de Janeiro. Antenada é quem está na internet, é isso? Que mora na Zona Sul, e aí você tem na Zona Sul comunidades, você tem diferentes tipos de classe social. Então, menina antenada da Zona Sul não faz mais parte de um target de consumo único.
todo mundo está antenado. Você chamava as antigas de antenada, que era o quê? Não estava na internet, mas viajava, sabia línguas, fazia não sei o quê, então estava mais antenada do que outras. Hoje estão quase todas mais ou menos antenadas, entendeu? Então, menino antenado, não sei se é um target necessário para você ter informação. Então, a gente tem que sair do nosso mundo de classificação e olhar para o outro e tentar compreender a diversidade que está à nossa frente. Então, essa pesquisa, quando eu digo assim, trouxe para a competência do design, ele sempre fez pesquisa, mas aquele é um pesquisador de comportamento e consumo mais forte. Ele precisa de mais informação de comportamento, de consumo, de cultura, do que até hoje ele precisou. Então, isso é importante. Mas vamos dizer, pô, Marcelo, mas isso daqui, esse tópico 2 aqui, é a função do design. Isso daqui está em todo o currículo de design. Está, mas não está com virtualização, não está com trabalho colaborativo, não está pensando de forma mais estratégica a sustentabilidade. Não está ainda, né? Está em parte. Por fim, viabilizar a produção. A gente sabe que nas empresas de confecção hoje não tem essa coisa, eu tenho um profissional que faz X, outro que faz Y. A ideia é ter aqueles profissionais que fazem tudo, joga nas 11, né, como o pessoal diz. Só que cada vez mais esse profissional que joga nas 11, nessas novas tecnologias que vai ser mais autonomizado, né, que a empresa vai funcionar de forma mais autônoma, ele tem que ser quase como se fosse um gestor daquela produção. Se ele concebeu algo, ele tem que fazer uma viabilização daquilo, ele tem que gerir, supervisionar. Não é ele que vai fazer a modelagem no lugar do modelista, não é ele que vai fazer a costura no lugar da costureira, mas ele tem que ter noção de todo o processo, aquela história de ser viável, ser sustentável e digamos assim, permitir que aquilo aconteça. Então, modelagem, tabelas de medidas antropométricas, que eu já falei aqui, produção, prototipagem, corte, montagem, costura num processo ágil, enxuto, flexível, análise de dados indicadores, insumos para produção, fornecedores e consumidores, ou seja, aqueles dados de nuvem que estava ali, que eu falei para vocês, tem que alguém analisar. Tem que alguém fazer esse trabalho para que a produção ocorra. Talvez seja um chefe de produção, um cara de um cargo técnico, mas pode ser que no futuro, com aquela redução, né, como eu falei para vocês, vai ter mais tecnologia envolvida no processo e menos pessoas, talvez essas funções se aglutinem e um design de moda tem que ser ao mesmo tempo alguém que vai estar supervisionando a criação daquilo que ele criou. A produção daquilo que ele criou. Então, a gente trouxe para o currículo essa característica também mais de gestão desses processos aqui. E, por fim, gente, uma coisa que a gente sabe que é necessário, mas que os designers não fazem. No design gráfico eles fazem, mas no design de moda não, que é comunicar produtos e serviços de moda. Como que você tem que pensar, ao pensar o projeto de produto, pensar a comunicação integrada. É como se fosse um design estratégico. Eu criei um produto para um consumidor específico, para atender uma necessidade, uma demanda, mas eu vou também oferecer um produto e, além disso, um serviço de comunicação, de entrega desse produto. O que eu vou trazer de diferencial no contato em diferentes canais com esse público. Então, essa é a ideia de comunicar produtos e serviços de moda. Novos canais de comunicação e consumo e uma hibridização, né, da ideia produto-serviço. Como que as coisas podem ser somadas, de você ter diferentes pontos de contato ao longo de todo o processo produtivo com o seu consumidor. Da criação à entrega do produto a ele. Gente, eu não sei se ficou muita informação, muito confusão, mas eu trago aqui que o Senai CETICT é um indutor de mudança tecnológica para os setores químico, têxtil e confecção, e é essa nossa função, trazer essas informações e ver como que vocês conseguem digerir, sair para ter parcerias, para buscar correlações com pessoas e fazer esse futuro acontecer. Mesmo que não seja o futuro ideal, mas o futuro possível para nós, algum futuro a gente tem que construir. Não é isso? Obrigado. Bom, agradecer o Marcelo. Marcelo, ó, brilhante sua apresentação. Gostei muito, tá? Aprendi muito.
Bom, gente, agora a gente abre para questionamentos, perguntas. Eu deixo vocês todos muito à vontade, não se acanhem, perguntem, tirem as dúvidas de vocês. Estou falando, inclusive, para os alunos das escolas que estão aqui presentes, que esse é o momento da gente fazer um debate bem bacana. Já tem a Luz aqui querendo fazer um questionamento. Tem uma fila aqui. Marcelo, tem uma fila aqui, viu, de perguntas. Ei, Marcelo, bom dia, parabéns, estava perfeito a sua fala. Semana passada nós tivemos uma discussão aqui sobre formação profissional. E à medida que você ia falando, várias das coisas que você ia se posicionando, eu ia repensando o que foi falado semana passada, nessa formação do designer, do profissional de mercado, desse profissional 4.0. E aí você falou várias coisas que vieram bem de encontro ao que nós discutimos. E aí, uma das coisas que a gente colocou semana passada foi sobre a posição da Santa Marcelina, que fez uma reestruturação no currículo e tal, em cima da pesquisa que ela fez para saber para onde é que estavam indo seus profissionais e o que eles estavam fazendo. E aí a gente cobrou um pouco isso das instituições que estavam aqui nessa formação também. As instituições eram a FAESA, a UVV e a Novo Milênio. 3 faculdades e eu estava fazendo mediação. Mas aí, na verdade, você tocou num ponto que semana passada a gente acabou não abordando profundamente, que é a parte da comunicar o produto, que foi uma das coisas que eu cobrei do grupo dentro da mediação, joguei como para instigar uma comunicação, né, instigar a discussão, a comunicar o produto, que hoje é uma das coisas que eu mais sinto falta nesse mercado. O designer cria e parece que ele se desvincula, não criou essa ligação com o produto que ele criou. E aí, então, o que hoje no Senai CETIC vocês estão fazendo então, em função disso dentro dessa formação? O seguinte, todo esse nosso currículo foi reformulado. Então, esse trabalho que eu disse para vocês, aqueles tópicos, aquele perfil profissional que não dava para ler, e esses 4 que eu coloquei embaixo, é o novo currículo do design de moda do Senai CETIC. Ou seja, aquelas 4 linhas vão estar no currículo. Ou seja, você sai de um currículo muito pulverizado, com várias disciplinas que o profissional nem entende o que ele está absorvendo de conhecimento em cada módulo, em cada disciplina. Ele só entende no conjunto de tudo. Quando ele termina, ele vê, mas fica difícil você saber que competência você está formando em cada bloco. Então, a gente vai ter um bloco, um módulo, unidade curricular, pesquisar para projetar, tudo que é informação sobre pesquisa, outro bloco, projetar, outro bloco, viabilizar a produção e outro bloco, comunicar. Módulos. Claro que isso está dentro de um currículo organizado de forma a desenvolver diferentes formas da competência. Você une aquelas disciplinas que são introdutórias, os fundamentos, né? Os fundamentos, que aí, por exemplo, você tem lá tecnologias da informação e da comunicação, análise de dados, coisas que vai dar os fundamentos para ele conseguir ir à frente. E depois as questões específicas de cada módulo. Mas a gente reformulou 2019 e o currículo novo entra. E quem quiser... Não, oi? Não é o quê? Não, são 3 anos e meio. Não, porque aí a discussão ficou semana passada, mas se a gente colocar isso, não. Vamos ter 10... Não é isso, sabe por quê? O nosso currículo era um currículo que tinha uma carga horária que não era tão alta, mas era grande, e era um currículo muito teórico. Por exemplo, a gente tinha 5 histórias da arte. História da arte 1, 2, 3, introdução, não sei o quê. Quando a gente viu que era o conteúdo, a gente falou, vamos resumir isso numa disciplina, sociedade, moda e cultura. Colocamos as questões ligadas a isso que são mais instrumentais e colocamos um monte de outras disciplinas interessantes nesse trabalho, entendeu? Então, tem várias coisas que podem ser feitas. Claro, aí eu vou te dizer, aí você vai me dizer, Marcelo, mas o currículo de graduação vai resolver o problema do profissional? Não. Ele vai dar certamente, esse que a gente fez aqui, todas as diretrizes que ele tem que seguir. Agora, depois, se ele for mais um designer que vai se investir mais na comunicação, ele pode fazer uma pós na linha de comunicação. Se ele for investir mais na pesquisa, ele pode fazer uma pós na área de pesquisa. Entendeu? Mas todo o currículo vai estar desenhado para que ele tenha uma aplicação muito forte no trabalho que ele vai realizar nas empresas. Por isso, gente, que todo esse perfil profissional foi validado com as empresas.
Então, na hora de dizer, ele tem que ser capaz de pesquisar para projetar, as empresas falaram, tem que ser, porque cada vez mais ele tem que ser assertivo nas coisas que ele faz. Ele tem que trabalhar com dados, ele tem que trabalhar com informação. Ele tem que estar antenado com o que está na internet. Aí, quando chega na parte do projeto, aquele negócio que a gente falou, tem que... vou considerar uma coisa para vocês. As questões tecnológicas foram muito mais a gente que estimulou a empresa, tipo assim, virtualização tem que inserir no currículo, tem tudo isso, porque não quer dizer que as empresas já tenham inserido isso na produção delas. Mas todas as competências têm que ser capazes de viabilizar a produção, fazer uma gestão, supervisionar, tudo isso foi validado com as empresas. Então está um currículo amparado no que a empresa quer. É a responsabilidade da academia, né? Puxar a discussão. Isso. Exato. É super legal a palestra, obrigado. E eu trabalho com a comercialização, não sou indústria. E a gente tem cá na ponta 2 questionamentos. Nestes currículos, que percentual comportamental é instituído, é praticado ou está meio que incluído em algumas competências, em alguns desenvolvimentos? Porque a gente sente esse profissional se comunicando, interagindo lá com a ponta, tem dificuldade. Não, comportamental é o seguinte, a gente tem capacidades técnicas dentro do currículo. Capacidades técnicas são aquelas que você desenvolve, por exemplo, ele tem que ser capaz de criar virtualmente. Isso é uma capacidade técnica, trabalhar com CAD específico, não sei o quê. Ele tem que ser capaz de analisar dados, capacidade técnica. Mas tem capacidades organizativas, comportamentais e metodológicas que também são desenvolvidas dentro do currículo. Eu não trouxe isso aqui, mas aí você vai trabalhar com questões relacionadas à gestão de pessoas, à comunicação, a um conjunto de matérias, né, que vão trabalhar o desenvolvimento dessas capacidades. Alguma coisa específica nessa nova modalidade de se trabalhar em cooperação, em conjunto, porque é uma coisa muito cultural, comportamental, que está avançando. Sim, por quê? Porque o que acontece? Não adianta você ter esse currículo e você trabalhar da forma tradicional. Então, não é só o currículo que desenvolve as habilidades, o currículo desenvolve as competências técnicas, as competências sociais, organizativas, comportamentais, mas as habilidades são desenvolvidas também pelos métodos que você ensina. Então, essa história de você estar aqui nesse modelo que a gente está aqui hoje, no auditório, aqui na frente falando, vocês aí sentados ouvindo, não é o ideal para as novas salas de aula para trabalhar esse tipo de currículo. O ideal é um professor mediador, o ideal é que o aluno tenha mais autonomia para buscar informação, que ele seja desafiado por projetos, que ele faça errando, que ele acerte errando, entendeu? E que com isso ele aprenda. Então, é uma metodologia bem mão na massa, bem do tipo que você tem que trabalhar essas competências ali, fazendo, aplicando, e o professor sendo um mediador e você sabendo que hoje a informação está em todo lugar, o professor está em todo lugar, a internet mostra isso, né? E o que as pessoas precisam é de uma tutoria, é de uma orientação mais sênior, mas ela pode caminhar com essa lógica, isso. Que isso vai dar, realmente, vai desenvolver habilidades de maior autonomia, de maior diálogo, de maior busca de integração de equipes para resolver problemas, que é o que as pessoas vão enfrentar no trabalho. A dificuldade da conexão do mundo do trabalho com o mundo da academia é porque aqui eu fico assim. Lá no mundo do trabalho, você tem que correr, falar com a modelista, falar com não sei o quê, ir para lá e para cá, encontrar uma solução para uma coisa que você não sabe o que é. Porque é fácil como aluno que fica nessa lógica, falar assim, eu não sei o que é, ou eu não presto atenção, não pergunto, não faço nada, tiro uma nota mais baixa na prova, ok, isso não é um problema. Agora, quando você está no mercado de trabalho, ou você resolve aquela questão, ou você está fora. E aí você tem que encontrar a solução. Então, esse modelo precisa mudar. Marcelo, parabéns aí, maravilhosa a sua apresentação. O que eu observo nesse volume de conteúdos que você apresentou é que o profissional hoje, contrário a algumas falas, né, que a gente vê, é que ele vai ter que ser cada vez mais generalista, não é? O volume de informação é muito grande e a tendência que a gente vê nesse ambiente de universidade é direcionar, às vezes, o profissional, ele for um engenheiro, qualquer que seja a área,
uma área mais especialista. Eu acho que o cara que é generalista, tem uma visão mais ampla, ele consegue alcançar muitos outros patamares. Queria que você comentasse sobre isso. Esse é o desafio desse currículo, que foi o que ela falou. Quando o pessoal falou ter 10 horas, ter 10 anos, é porque o desafio é você formar... Eu não sei se eu utilizaria a palavra generalista, mas eu utilizaria a palavra de uma pessoa que tem que ter o conhecimento de todo o processo no qual a atuação profissional dele está inserida. Então, por exemplo, a minha ocupação é essa, mas eu estou dentro de um processo produtivo que envolve esse e aquele. Quanto mais eu conhecer desse todo, melhor esse trabalho vai ser realizado. Eu acho que esse conceito de logística, né, vai ter que ser muito mais aprofundado em todas as profissões. Ele tem que ser um cara com visão logística muito... Sim, certamente, mas essas tecnologias também vão ajudar muito nisso, né? As tecnologias todas que a gente falou aqui vai ajudar muito. Exato. Quer ver uma coisa, você que trabalha com comunicação, não sei se eu citei isso, mas duas coisas que eu vou citar para vocês sobre design e nas palestras que eu tenho feito recentemente sobre empresas, que eu acho que é um aprendizado importante. Vocês devem viver isso também. Por exemplo, empresas que criam uma página, um e-commerce, fala assim, eu estou com um grande problema, eu tenho vários compradores meus, clientes meus de anos, que vêm aqui, compram, e eu estou com receio de investir muito no e-commerce e estar concorrendo com esse meu cliente comprador. Aí eu perguntei assim, bom, mas se você sair daquela lógica daquele primeiro tópico lá que eu falei, não trabalha mais com barreiras, com coisa que é de cada um, e sim com a colaboração, até que ponto esse seu cliente que está vendendo lá na ponta, ele pode ser um ponto importante, um polo importante de aceleração da sua venda naquele local, não só do que ele compra, mas se ele também der acesso à sua plataforma virtual na loja dele, ou divulgue, porque, por exemplo, outra coisa que acontece, vocês estão falando de comunicação do designer com o público final, vou dar um exemplo que acontece muito, o designer foi lá, criou, aí ele tem uma coleção de produtos que são tipo assim, umas 20 peças, 30 peças, sei lá. Aí vem o comprador, pega e faz o seguinte, eu quero essa, quero essa, quero essa, quero essa, e leva. Quem foi o designer, na verdade, que apresentou o produto, seu produto para o consumidor? Quem foi? Comprador, né? Ele pegou, escolheu as peças que ele quis e botou nas lojas a peça que ele quis. A concepção do design morreu naquele momento. Não é? Morreu naquele momento. E aí o que vai acontecer? Não sei. Pode vender, pode não vender. Aí vai falar, a culpa foi do design que não vendeu. Não, mas o cara veio aqui, comprou 5 das 30 peças, não conectou nada com nada, e o negócio que está comunicando lá com o consumidor no final não tem nada a ver com isso. Então, se o consumidor compra 30 porque ele quer comprar 30, porque ele entende aquilo, mas se ele tem uma parceria com você para virtualmente ele comprar outras coisas diretamente de você, isso pode ativar o processo, isso não é um problema para o processo. Entendeu? A gente tem que começar a pensar mais assim. Agora, que é fato o design não pensa nisso. A empresa que está com o design lá dentro não pensa nisso, mas isso é fato. Isso é fato que acontece. Eu queria que você colocasse novamente para a gente o nome da empresa. Qual empresa? A empresa que você falou. Provador virtual é Size Bay. Size Bay. Size Bay. Marcelo, parabéns. Show de bola a palestra. Minha pergunta é o seguinte. O papel do design, né, a responsabilidade dele de conceber uma coleção de acordo com as demandas e tudo mais. Mas onde que fica o papel tanto do design, dentro da empresa, do empresário, na busca desse consumidor final? Certo? O designer chegou numa empresa, determinada empresa, seja ela qual for, com todo esse conhecimento, com toda essa demanda, com toda essa tecnologia de ponta e tudo mais, esse consumidor diversificado, mas como conseguir atingir esse público final? Sendo que a empresa ela já existe, vamos dizer que ela já existe já há um certo tempo, mas que ela não tem uma definição desse público.
Aí fica estilista, empresário, o mercado tudo batendo na cabeça. Não tem o próprio profissional de marketing, se ele existe ou não dentro da empresa. Enfim, cabe a quem encontrar esse consumidor que é diversificado, mas ele é uma persona, Isso. ele existe, você pode esbarrar em outros, né? Mas enfim, esse tal do consumidor, desse público-alvo. Então, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho o seguinte, há anos eu venho ouvindo uma coisa, eu trabalhei muito tempo com italianos. Os italianos falavam o seguinte: o brasileiro é muito imediatista. Criticavam muito, porque os italianos se acham o máximo, e eles aí criticavam muito, até ficavam incomodados. Eles falavam assim, muito imediatista, vocês não têm consistência de projeto, vocês criam as empresas por querem criar, não sabem o que estão criando e para quem está criando. E aquilo não tem durabilidade, aquilo não tem perenidade, aquilo não consegue se sustentar. Eles falam isso, né? E aí, qual é a lógica deles? Isso por quê? Porque você não entende para quem você tá produzindo, você não tem uma consistência de projeto na sua empresa, você acha que copiar é mais fácil. Então, por exemplo, se uma coisa está vendendo, está na novela, está ali, eu quero ser imediatista, eu quero produzir e vender, porque o que me interessa é o lucro. Até quando? E por isso as empresas nascem, crescem e morrem, né? Todos fazem, mas eu estou falando muito rapidamente. Então, eu acho o seguinte, é função da empresa, não tem ninguém que vai fazer isso por você. Agora, se a empresa não tem recursos, eu acho que assim como ela busca suporte para questões relacionadas ao processo produtivo, né? Porque as pessoas tendem a dar muito pouca atenção ao produto, dão muita atenção ao processo produtivo, em termos de assessorias, consultorias, coisas desse tipo. Quando eu falei que aquela empresa que criou uma empresa de design, um lab de design para ajudar a empresa já existente na sua região, né, melhorando o produto, eu acho que está nas mãos também dessas articulações. Por exemplo, será que não é o caso de começar a pensar também onde estão os pesquisadores de consumo, onde estão as empresas que pesquisam consumidores, onde estão os dados sobre isso, onde está a orientação, onde está a formação para isso, e isso começar a entrar para dentro das empresas. Não vai ser ninguém que vai fazer por você. Entendeu? Agora, claro que com essas tecnologias daqui, isso tudo facilita muito. Porque se você está em contato, em rede com o consumidor, basta você colocar algumas coisas para ele preencher, você começar a ter contato mais forte, você fazer um CRM bom, você ter uma base de dados desse consumidor, você vai conhecer ele melhor. O problema é que a gente não tem. As pessoas não estão conectadas ao consumidor em lugar nenhum. Então, aí fica difícil. Para quem você está produzindo? É essa coisa que está na cabeça do estilista, que ele está vendo de referência, que ele está copiando de não sei quem, né? Que entrou na moda de tendência do desfile lá do exterior em tal momento. Aí vai ficar assim. Aí vai de encontro que a gente estava conversando lá fora, né, sobre, a gente falando sobre os milênios. Isso. Que várias marcas, Louis Vuitton agora, fazendo todo um trabalho, no caso masculino, né, com a chegada lá do Avril, enfim. Aí você vai ler lá sobre o CEO da empresa, focado no milênio e tudo mais. Aí fala, milênio. Aí você chega e fala que 60% da geração milênio no Brasil estão na linha da pobreza. Quer dizer... Acabou de sair um dado do IBGE. Eu acho que as pessoas são cegas ou surdas. Só pode ser. Cegas, surdas, alguma coisa. Porque o que acontece? Começa, aí você vai em umas palestras dessas, tem até um amigo meu que é professor da SPM de São Paulo, ele é sociólogo também. Aí ele fala o seguinte, ele até publicou um post, eu publiquei, ele falou assim, é engraçado, né? Já estou cansado de ver palestra desses palestrantes que está todo mundo batendo palma, os CEOs da empresa falando que é o máximo, falando dos milênios, como que eles são, como eles se comportam. Aí você olha para o Brasil, 60% dos jovens na miséria, segundo os últimos dados do IBGE, que milênios são esses, gente? Então são outros milênios. Então vamos entender quem são os nossos milênios, entendeu? Porque não dá para dizer que os nossos milênios são os milênios europeus, são os milênios, mesmo os europeus, com toda a crise, com tudo isso que tem passando, eu vejo que você está falando de uma parte desses milênios, mas tem muita diversidade nesse contexto aí. E se as empresas são diversas, se elas querem se sustentar nesse mercado, se elas querem trabalhar para públicos mais assertivos, ela tem que conhecer a diversidade para saber como atuar. Tudo isso que tende a plasmar muito as pessoas, a dizer, é todo mundo assim, vai dar errado. Porque não é assim. Então, tem que começar a olhar para as especificidades.
Uma outra coisa interessante também é, para a gente conseguir provocar transformações nos nossos ambientes, a gente vai ter que conhecer mais profundamente o que tem dentro dos nossos ambientes. E você vê, por exemplo, o Espírito Santo, ele tem um potencial, mas eu considero um potencial incubado. Ninguém conhece, ninguém sabe onde está, não existe um mapeamento de potencialidades, você não sabe o que está acontecendo lá no norte do estado, naquele municípiozinho pequenininho, ou de repente numa pequena confecção que tem ali, e aí de repente ali você tem um designer maravilhoso, isso um cara que você está falando que tem é genial, potenciais, e a gente está agora com o propósito de começar a desenvolver um programa de mapeamento de competitividade, mapeamento para a competitividade. A partir do momento que a gente conseguir localizar cada biroscazinha da birosca, em cada canto, em cada buraco do estado, ali você vai ter o potencial. É nesse desconhecido que você vai alcançar. Você sabe o que acontece? Eu concordo plenamente com você. Olha só, também nessa linha dos italianos, aprendendo com eles algumas coisas. Por quê? Sabe o que ele falava também para a gente? Sabe por que as empresas italianas são referências em design e em moda? Em sua maioria são empresas familiares. Segundo, tem uma consistência de projeto e uma identidade com o local, no seguinte sentido, e com a sua origem. Ou seja, se o produto é artesanal, mantém artesanal até o fim. Ele é mais caro, ele é mais rebuscado, mas ele mantém, ele tem uma identidade. A gente não aproveita isso. Nós temos uma diversidade, uma riqueza enorme no Brasil e acha-se mais fácil copiar de fora do que buscar os talentos do lugar, do que buscar aquilo que a gente tem de característica. Nós estamos numa cultura muito imediatista, olhando para o próprio umbigo. A gente quer resolver o problema nosso, do nosso faturamento, da nossa conta a pagar, mas não tem uma cultura de design. Pois é. Essa cultura do design é que está faltando, nós temos que investir muito nessa cultura do design. E o Modalab, a proposta é essa, é mudar esse conceito, né, essa imagem do que está acontecendo hoje. Uau, tem crise, está com problema? Mas espera aí, se a gente conseguir se unir... O Modalab começou há 2 meses praticamente, e a gente está conseguindo agregar tanta gente, tanto talento, tanta potencialidade, tantas pessoas de boa fé e com competências, que a coisa está se tornando exponencial. Não tem como a coisa não avançar. E eu acho que essa área do design é potencial. A gente vai precisar de investir muito nessa área do design, conhecendo os pequenos detalhes em todos os ambientes do Espírito Santo. Eu acho o seguinte, eu acho que isso que você falou de cultura do design é fundamental, porque realmente não tem. Até as próprias empresas enxergam o design como se fosse é como se fosse, sabe aquela história, eu acho engraçado, eu li há um tempo atrás e gostei muito, li ainda quando eu estava estudando, um livro chamado Mozart, a Sociologia de um Gênio. Não sei se vocês já viram esse texto, que é sobre o pianista, o clássico Mozart, né? Que ele é compositor e ele ainda muito jovem, né? Chegou à conclusão de que ele queria ser um músico independente. Por quê? Porque ele não queria trabalhar como o pai dele trabalhava, que era um músico de corte. E por que ele não queria ser um músico de corte? Porque a corte pensava o músico como se fosse um pasteleiro. Do tipo assim como eu peço para fazer um pastel, para fazer um empadão, eu pediria, não estou desqualificando, estou só dizendo, estou querendo dizer que uma coisa é melhor que a outra. Pedia para fazer uma música. Então, a questão da autoralidade, daquilo que você acreditava como artista autônomo, o Mozart não pôde ser até a idade... Até depois, 10 anos depois, né, de uma geração posterior, o que o Beethoven conseguiu ser na geração posterior, onde já existia um mercado da música. Não existia um mercado da música para ser um artista autônomo na época. Então a gente costuma dizer, o campo, né, de possibilidades, ele limita o que as pessoas são. Então o Mozart foi considerado um gênio antes do conceito de gênio existir. Por quê? Porque naquela época era outra realidade. O campo da música estava adaptado para aquele tipo de músico e não para outros. Eu acho que é a mesma questão do design. Enquanto você conceber o design dentro das empresas como é concebido hoje, você não tem essa cultura do design como tem que ser, que é um projetista, que tem que pensar de forma estratégica o produto, o serviço, a comunicação, enfim. Não é assim, é como se fosse, cria isso aqui.
Faz isso daqui desse jeito, que eu peguei aqui, eu quero isso. E mexe, corta, e interfere. E o que era para ser criado, é criado outra coisa, sem conhecer o consumidor. Pula etapas. Não é? Isso é cultura totalmente sem cultura de design. Aí por que faz isso com design? Porque é considerado, é levado menos a sério, design de moda inclusive, do que se fosse um design de produto, de um engenheiro, um engenheiro civil, uma coisa desse tipo, que está fazendo o seu projeto, que se não segue, vai dar problema. Aí quando entra na moda, não vai dar porque aqui o custo é assim, não, porque não sei o que, isso daqui você tira, pula essa etapa porque eu tenho prazo do cliente, pronto. Foi. Já. Aí como fica a cultura de design dentro desse aspecto? Como fica o profissional de design dentro desse aspecto? Porque não adianta nada eu formar, aquilo que eu falei, a gente formar esse profissional com essas competências, se ele vai estar na empresa, ele vai ser um assistente de estilo, que vai estar ali criando como pasteleiro que eu falei, e vai ter muita dificuldade de implantar essa lógica dentro de uma empresa estruturada como estão as empresas hoje. Outra coisa interessante é expandir o conceito do que é cultura do design, né? Porque às vezes a pessoa pensa que design é só aquele cara que está projetando, mas design é um negócio muito amplo. Até a maneira que você está apresentando a sua palestra é design. Então é esse conceito que está um pouquinho ainda muito nebuloso. Eu acho que está faltando investir mais nessa questão, porque é potencial essa área, né? E é muito pouco explorado, muito pouco explorado. É muito glamour, né? É muita teoria, né? E todo mundo querendo ser designer, não sei o quê, mas a coisa é muito mais avançada. Aqui tem aluno do Senai aqui? Então, quem é aluno do Senai tem que participar do Senai Brasil Fashion. Inscrições... Já vou falar de novo aqui, desculpa. Fala. Sobre essa questão do design, eu já até falei baixinho aqui com a Clara... Estou futucando o povo aqui. Mas, assim, sobre essa questão, não sei se tem no Senai C-Ticket algum curso que a gente pudesse fazer uma especialização sobre esse conceito do design, né? Mais ampliado, porque isso me incomoda muito. Eu sou professora de design há 16 anos. E, às vezes, eu fico chateada quando eu bato por aí, eu rodo esse Brasil todo. Hoje em dia, eu trabalho muito mais com a economia criativa, que é e o design é uma dessas linhas de pesquisa da economia criativa, e me incomoda profundamente esse não entendimento do conceito enquanto forma e enquanto função. Uma forma que define uma estética e uma função que define a usabilidade e toda essa parte técnica do design. Aí eu falei, vamos já montar um curso aqui nesse Moda Lab para dar esse entendimento. Acho importante. Eu acho que essa ideia de um lab de design, né? Para pensar essas questões para as empresas, isso pode ser um norte para uma atuação específica aqui do Moda Lab. Aí a gente quer a contribuição lá do C-Ticket, a gente vai trabalhar assim. Tá? Não, sim, vamos. Oi. Então, uma coisa boa é o seguinte, a gente, além de já ter em rede, né, um trabalho forte com os departamentos regionais, porque o Senai C-Ticket é uma única unidade que é ligada ao Departamento Nacional do Senai, mas a gente já tem trabalhos em cooperação, em parceria com diferentes departamentos regionais. E agora, recentemente, o nosso ex-gerente de Relações com o Mercado de lá está como diretor de Relações com o Mercado daqui, né? É diretor... E vai trabalhar aqui. Então, conclusão, essa proximidade fica ainda maior e a gente consegue fazer mais trabalhos relacionados, juntos, enfim. Então, eu acho que vai ser bastante interessante. Marcelo, bom dia. Eu sou exatamente da outra área oposta à de vocês. A minha formação é contábil, sou consultora financeira, sou nada de criação. E nós, consultores financeiros, enfrentamos o problema não só na área de moda, mas em toda a área criativa, porque normalmente a pessoa que cria, ela tem uma dificuldade ou ela não visualiza isso produtivamente. Não todos, tá? Mas assim, a maioria. Aí começa a ficar esse meio arranjado que você falou, que
o cara do financeiro fala assim, mas não tem como fazer isso aqui, não, tem que cortar isso. Tem que cortar essa gola, que essa gola é cara. Tem que cortar esse capuz, que esse capuz vai levar 5 horas lá para costurar, e isso vai deixar a produção muito cara. Você acha que tem condição de formar um profissional que veja isso de forma global? Quer dizer, que ele não somente crie, mas que ele crie com uma visão de que isso vai ter que ser produzido e vai ter que ser vendido e tem que ter um preço. Vai ter que ter, e essas tecnologias vão favorecer isso. Por quê? Porque as tecnologias, elas dão informação também. Elas não são tecnologias só para o processo produtivo correr de forma aleatória, sem a informação e sem a gerência desse profissional. Então, quando a gente fala viabilizar a produção, é porque as tecnologias vão dar informação e ele vai ter que, a partir dessa informação, saber também projetar melhor o seu produto. Claro, isso tem que ser. É uma realidade. Eu sei que hoje entra de forma, assim como você falou, atabalhoada. Chega um financeiro e fala isso, chega outro e fala aquilo, e aí isso não consegue ter sistematização de informações para saber que decisão tomar. É decisão tomada rápida em cima de impressões, às vezes, né? E, às vezes, o resultado final não é satisfatório e nem tem... Ou seja, houve muita perda no processo, né? Agora, se você tem informação, sistematização, se você entende que aquilo como produto, como consistência de projeto pode ter mais resultados do que um outro todo dilapidado porque você não soube planejar, eu acho que é a tendência, é o que você tem que fazer. Eu acho que tem totalmente como formar, sim. Agora, talvez não tenha como essa pessoa formada aplicar os seus conhecimentos numa empresa ainda organizada dessa forma. Ela vai ficar um profissional frustrado ali dentro. Porque ela vai saber, vai ver o problema, mas quem manda é o chefe, e a empresa está organizada daquela forma e vai manter eu fazendo a mesma coisa que eu fazia antes. Esse é o perigo. É isso que eu estou falando para vocês. Não é uma função só de quem está formando novas competências profissionais. As empresas também têm que mudar. Têm que estar humanamente, tecnicamente preparadas para receber esses profissionais. Eu acho isso. Mais alguma pergunta? Eu estava comentando com ela que ela falou uma coisa interessante aqui, que é legal passar para você isso. Que as empresas estão muito ultrapassadas, extremamente ultrapassadas, totalmente fora dessa cultura do design. E elas estão tão ultrapassadas que você for observar, na maioria dos nossos eventos, palestras, etc., que você vê, você não vê o empresário aqui. O empresário não está presente, ele está sempre lá no chão de fábrica, ele está preocupado com o cartório, com contas a pagar, receber, com a produção, com o processo produtivo, mas ele não está preocupado nesse conceito macro, que é a questão... Olha, eu vou te dizer, é um trabalho, esse comitê técnico setorial que a gente fez, eu organizei comitês técnicos setoriais para 2 áreas, química, todo o itinerário da química, que chega no topo com a engenharia química de curso de graduação, então vai desde o curso técnico em química, análises químicas, etc., até o curso de engenharia química na graduação, e o do vestuário, que aí pegou técnico modelagem, técnico vestuário, não sei o quê, até chegar ao design de moda na graduação. Foi difícil, mas a gente conseguiu um trabalho de mobilização. A mobilização tem que ser da seguinte forma: a gente tem que ir via associações tipo a BIT, a Biquim, conversar direto com o presidente, ir lá fazer uma apresentação para ele da importância do trabalho, para ele mandar um CEO, para mandar um executivo, para ficar 2 dias com a gente no hotel discutindo essas questões do currículo e validar o currículo, porque realmente não é fácil. Trazer o empresário, trazer quem está no processo produtivo para essa discussão não é fácil, mas a gente se esforça porque entende que esse modelo é o único que vai funcionar. Agora, de fato, eu percebo isso. A gente tem muito estudante, né? Por exemplo, a gente fez um projeto durante muito tempo, não sei se vocês já viram, com certeza deveria vir aqui para o Espírito Santo, um chamado de Nova Moda, que era um projeto junto com o Sebrae. Esse estava ganhando corpo, porque você tem uma edição, tem outra, e as pessoas começam a participar mais, mas mesmo assim a gente via lá nos registros que tinham muitos estudantes, não que não seja aberto para estudantes, mas era uma coisa que o Sebrae estava fazendo focado no público de empresas, né? Mas a gente sabe também que existe dificuldades, por exemplo,
de perceber um material que não é direcionado para cópia, que é direcionado para criação. Aí as pessoas ficam com aquela dúvida, como aplicar isso na empresa? Isso tem que ser mais instrumentalizado também. Então, tem várias questões que a gente, com o trabalho, vai observando. Assim como as empresas têm que conhecer o seu consumidor, a gente, como Senai, como instituição que faz esse tipo de trabalho, tem que conhecer também o nosso público e começar a ver quais são as formas e as estratégias de chegar a ele, entendeu? De convencer, de articular politicamente, de fazer tudo isso. Marcelo, só uma última observação. No Moda Lab, a gente tomou como diretriz, princípio do Moda Lab, até porque, considerando os eventos que acontecem e geralmente não são registrados a memória dos eventos, às vezes você tem uma potencialidade enorme de conteúdo, como esse seu hoje, e que ele se perde porque não era registrado, não era gravado. Então, o Moda Lab foi concebido num conceito que a gente não abriu mão de alguma forma, tentar viabilizar, e o Senai tem é um agradecimento enorme que a gente tem com o Senai, né? De que o setor de audiovisual do Senai brilhantemente tem registrado os eventos que estão acontecendo nas palestras aqui. E é uma maneira de você pulverizar essa informação, esse conteúdo, esse conhecimento, é através do registro da memória, através de vídeos, através dos links, né, que você disponibiliza depois nas redes sociais, para todo o setor. E isso aí é que vai chegar, essa informação que você está falando hoje, para todos. Por exemplo, no Inova Moda, né, o fundo, né, que você fala, né, acho que é um fundo, né, o fundo Inova Moda? Não, o Inova Moda era um projeto do Sebrae, um convênio com o Senai CETIX também, com o Senai. Porque eu digo assim, a gente tem uma série de palestras também do circuito do vestuário, que que é do Fundo Inova, acho que é Fundo Inova. Eu sei, é um fundo, né? sim. Eu me confundi. E essas palestras são maravilhosas, mas dá um público assim de 20 pessoas, 25 pessoas. Como é. E você perde a oportunidade de pulverizar, de divulgar isso para o setor. Então, a gente quer, através do Moda Lab, mostrar um modelo de boas práticas em que a gente consiga, com todos os conteúdos que estão acontecendo aqui, eles serem disseminados para todo o setor do Estado, através dos links. O que eu acho importante disso? Importante para vocês pensarem. Não sei como que vocês estão fazendo isso, tá? Mas eu tenho um aprendizado já grande sobre essa questão de mídia, de marketing, essas coisas, porque eu cuido desse projeto justamente que eu falei para vocês, Senai Brasil Fashion, que é um projeto muito de publicidade, muito dessas coisas da educação profissional. E aí a gente chegou à conclusão do seguinte: não vale a pena gravação na íntegra de algo que dure muito mais do que 5 minutos para a internet, porque as pessoas não veem. Você faz todo um esforço de gravar, de publicar e não vê. Vale a pena para registro institucional, ou seja, você guarda, tem acesso e tudo. Agora, se você quiser fazer uma coisa mais poderosa em termos de viralização, pega alguma pessoa de comunicação que pode roteirizar uma rápida entrevista e faz um vídeo curto, com uma rápida entrevista, sintetizando os principais pontos, dando informações sobre sites a consultar, coisas desse tipo, e aí sim, você vai ter esse poder multiplicador disso. Porque íntegra, o cara no primeiro minuto que eu estou falando aqui, ainda me apresentando, falando, ele já se desconectou para outro link, para outra coisa, na internet não vai assistir. Não, mas entendeu o que eu estou falando? Eu acho que seria mais potencial se você chegasse, por exemplo, pega uma pessoa de comunicação, faz o seguinte: o tema da palestra é esse, fala em poucas palavras quais os principais recados para o design de moda de hoje, procurar o que, fazer o quê? Você faz isso, aqui bota um block letter aqui, Moda Lab, pede a pessoa para fazer, eu acho que em termos de potencial de comunicação você vai atingir. Aí se quiser, exatamente, se quiser. Mas a ideia é exatamente essa, você vai receber depois a sua palestra na íntegra para informação para você a mais. Mas quando a gente for publicar, a gente vai fazer síntese e vai mostrar detalhes mais interessantes que prenda a atenção daquele indivíduo que está entrando. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Apesar de eu achar que a gente está num mundo, né, é uma coisa muito difícil de entender isso, porque ao mesmo tempo que não contribui. Esse mundo da internet é um mundo muito de rapidez e de acesso a muitas coisas muito rápido. Você está no WhatsApp, daqui a pouco você está no Facebook, daqui a pouco você está no Instagram. Você corre de um lado para o outro muito freneticamente. Todo mundo que está aqui nos seus celulares e tudo. Então, reter a atenção é uma coisa que nesse ambiente é um grande desafio. Mas faz parte. Ok, gente. Alguma pergunta a mais?
Marcelo, obrigado pela sua brilhante apresentação, tá? Foi muito bacana. Eu queria dizer uma coisa muito importante dizer. Essa apresentação eu venho aqui como um interlocutor, né? Mas é uma apresentação de um conjunto de pessoas que trabalham com a gente no Senai CETICT. A gente fez eu falei para vocês do livro que deu origem a isso, que é o Flávio Bruno que escreveu. Ele já esteve aqui no outro momento, que foi um pesquisador bastante responsável por essa pesquisa de visão de futuro, né? E claro, a gente está aqui pegando esses resultados e trabalhando para o futuro do setor, da educação no setor, esse trabalho que a gente fez de reformulação de currículos, e por isso falar desse tema aqui, que foi um fruto desse estudo prospectivo, dessa visão de futuro que nos permitiu entender que é importante mudar o perfil profissional do design e de tantos outros profissionais que vão atuar na área. É isso aí. Obrigado, Marcelo.